Boa tarde. A gente vai conversar um pouco sobre sociologia. Vamos começar a discutir hoje Durkheim. Essas aulas são para a turma do Vadi Jorge Maluf, de Sumaré. E a ideia é a gente apresentar as ideias principais dos autores. A gente está usando aqui esses dois livros aqui. Então, inicialmente a partir do Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, entre a página 79 e 83, Durkheim diz que há dois tipos de sociedade. A sociedade simples, que tem a principal característica de ser isolada, e a sociedade complexa, que já não é uma sociedade isolada. A sociedade simples, há uma interação entre as pessoas e a divisão do trabalho se dá por características físicas. O homem caça, enquanto a mulher cuida das plantas e dos filhos. Nesse tipo de sociedade, ele diz que há uma solidariedade mecânica. Quem descumpre as normas desse grupo, ele tá agindo contra o coletivo. Por outro lado, então ele imagina um tipo de sociedade e depois coloca um outro tipo para poder comparar. A sociedade complexa tem a principal característica que a divisão do trabalho se dá de maneira mais difusa, se dá a partir da vocação de cada indivíduo. Cada indivíduo nasce com uma qualidade que permite a ele realizar um trabalho bem feito, gerando assim produtividade. E aí ele chama isso de solidariedade orgânica. Quem não cumpre as normas desse coletivo, ele age contra o indivíduo, não contra a sociedade, que é uma coisa mais difusa, difícil de identificar. Uma outra coisa que eu acho interessante que ele fala é que o capitalismo se dá a passagem da sociedade simples para a sociedade complexa. E nesse momento há uma grande confusão de valores, que para ele só pode ser sanada depois que o capitalismo se universalizar. Ele for para todos os lugares do planeta. Duas outras categorias que ele coloca aqui que são importantes no seu pensamento são que para haver coesão entre as pessoas deve haver normas ou regras. E outra categoria importante é o fato social. Então as regras e as normas são aquilo que permite a coesão do grupo. Fato social é algo um pouco posterior das normas. É aquilo que se fixou naquele grupamento social. E que, portanto, os indivíduos que nascem precisam cumprir, independente da sua vontade, eles são cooptados, tem uma força coerciva sobre eles e externa a eles para que eles façam determinadas coisas. Por exemplo, a educação no Brasil. Quem tem entre 4 e 17 anos é obrigado a estar matriculado numa escola. Outro exemplo é o trabalho. Todos no capitalismo são obrigados a trabalhar. Então, seguindo as atividades que eu propus nas outras aulas, eu peço para que os alunos, a partir dessas duas ideias, normas e fato social, utilizem esses conceitos para discutir tanto a história que foi criada por vocês, a história e a frase que você inventou, a frase genérica, e o texto que você fez sobre a conversa com o profissional. Então você vai usar esses dois conceitos para discutir a história e a frase e a conversa com o profissional.